E aí, pessoal, tudo bem? Sabadão, eu tô com essa camisa do Brasil hoje aqui para fazer uma reflexão sobre a base que foi montada a sociedade da nossa nação. E não sei se vocês sabem, nós não fomos colonizados, nós somos ludibriados pelos portugueses. Como é que uma nação hoje carrega problemas crônicos? São problemas que foram criados, né, que desde a época da nossa colonização. O que aconteceu? Os portugueses resolveram mandar para cá toda a escória da sua sociedade. Eram bandidos, eram pessoas de má índole, pessoas condenadas, né, eram prisioneiros que foram mandados para tomar posse dessa terra. Aí você imagina como é que isso pode dar certo. Uma terra cheia de silvícolas, que eram os índios, e não sei se vocês sabem, os não foram a nossa herança, não veio dos índios, ela veio da ludibriação de Portugal, porque os índios estão aí até hoje. Não sei se vocês sabem, mas eles têm 18% do território nacional. Eu acho que já está de bom tamanho, né? Então os índios de verdade ficaram lá intactos e eles estão aí até hoje. E aí o que acontece? Você pega a mentalidade da escória europeia, que eram os condenados que não tinham mais necessidade de Portugal, vir para cá com uma sociedade totalmente silvícola, sem contato com o progresso, com forma de crescimento, com inteligência, com técnicas de produção, de plantio, técnicas de desenvolvimento, né, o que já existia na Europa. E aí quando começaram a explorar o Brasil, começaram a enganar todo mundo, eles precisavam de mão de obras, fizeram os escravos. Alguns índios fizeram de escravos, trouxeram, né, os sacerdotes na época, os religiosos de Portugal, e para poder dar uma ludibriada nos índios, transformar eles em escravos. Transformados esses índios em escravos, e com o desenvolvimento da agricultura, eles precisavam de muita mão de obra. E o que aconteceu? Eles começaram a trazer escravos da Europa, e isso era institucionalizado, isso é legal, e o país até ganhava com isso. Quando eles traziam os escravos, eles compravam e eram bonificados com mais algumas coisas dos países africanos. Aí você imagina como é que a sociedade dessa pode dar certo, né? Portugueses sem cunho de princípio nenhum, sem a escória de Portugal vir para cá, não tem como dar certo. Então os índios que não tinham experiência, não tinha conhecimento humano, desenvolvimento nenhum, tinha para a turma deles, mas se juntar a escória de Portugal com os índios e depois os escravos europeus, que já tinham essa mentalidade de serem escravos na África, não tem como dar certo. Essa base vem sendo moldada há 500 anos, mas eu vou te falar até hoje que isso reflete nos nossos dias. A gente sempre foi, desde o princípio, comandado por bandido. Tanto é que, né, a gente tem aí na presidência da República esse senhor, e a maioria das pessoas curvam a cervical para esse senhor, que é o presidente da República hoje, e que ele tem uma grande aparência com os primeiros portugueses, né? Eu acho que eles são colegas de ofício com os primeiros portugueses que vieram para o Brasil. Então é uma questão institucional. E como que a gente vai mudar isso? Existem algumas formas, né? Treinamento, treinar a sociedade, modificar as formas de pensamento, ensinar essas pessoas sobre gestão, sobre mudança de mentalidade, ensinar essas pessoas a estudarem, investirem em si mesmo, ensinar essas pessoas a fazer de forma diferente, fazer de forma correta. E como que faz isso? Modelar pessoas que deram certo, pessoas de outros países, pessoas que geraram influências boas. O que é modelar? Ver como é que essas pessoas fazem e aplicar isso no Brasil. Primeira coisa que você pode fazer para melhorar um país, melhorar você.
É estudar, aprender a fazer network, fazer modelagem, curar os seus bloqueios, começar a empreender, a criar, adquirir novas habilidades. Você vai adquirir novas habilidades, você vai evoluindo. Quando você vai evoluindo, você vai subindo a frequência. Quando você investir muito, você começa a mudar as pessoas que estão próximas de você. Se várias pessoas fizerem isso, a gente consegue uma mudança nessa cadeia, nessa forma de pensamento, nessa forma de agir, que essa mentalidade, ela é enraizada, tá na genética do brasileiro. E isso precisa ser modificado. Isso precisa quebrar, só que a gente precisa de muita gente, porque isso vem de 500 anos. Para isso ser desconectado da mente brasileira, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de conduzir as coisas, isso demora, né? Demora muito tempo. Então a gente precisa, cada um fazer sua parte. Vamos cada um cuidar da sua vida, vamos cada um estudar, vamos cada um procurar fazer o de melhor, aprender a negociar, aprender a comprar, aprender a vender, aprender a falar, a entender de princípios. A Bíblia está lá, tem um monte de coisa para ensinar. Aprenda, ensine outras pessoas. Vamos tentar mudar essa cidade, esse país. Mas primeiro você vai mudar a sua casa, primeiro você vai mudar você, depois você vai mudando outras pessoas. E aí quem ganha com isso somos todos nós. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.